Aí pronto, agora vai. E aí, turma? Voltamos de novo aqui para poder falar um bocado de mecânica dos fluidos, hidráulica, escoamento e tal. Vocês, as esponjas do saber, que provavelmente não estão nem aí para estudar nada enquanto tá a Copa rolando aí. E agora o Brasil já perdeu, gente. Então se vira, vai viver sua vida. Vocês perderam mesmo, que o Brasil ganhava. Uma porcaria, jogo ruim pra caramba. Então, tinha que perder mesmo. Posso apecar em cima de mim, porque tinha que perder mesmo. E aí eu fiz uma previsão, claro que eu falei antes que era a Alemanha, mas depois eu mudei de ideia. Porque a Alemanha, muito chato falar Alemanha. Mas aí eu fiz a previsão de Bélgica e Croácia. Acertei 50%, então me considero já Sacha Tradamus. Que porcaria! Porcaria, nossa, Sacha Tradamus. Então vamos lá, vamos pra aula que é o que mais importa. Espero que agora vocês tenham tempo, não tem ressaca, tá acabando, então vamos embora. Então, gente, ó, para complementar o que eu falei de tipo de bomba, quais são, para que serve, como é que funciona, etc. Teve os gifzinhos e tal, como é que funcionava. Falei um pouquinho das curvas delas, né, que teve as duas aulas falando sobre as curvas. E eu falei de como é que funcionava as bombas, mas tem um aspecto que precisa ser falado para ver como que um sistema funciona com a bomba. Que é a curva do sistema. Então nós temos a curva de bomba e tem a curva de sistema. Elas duas têm que uma bater junto com a outra. Se uma não bater com a outra, a coisa não vai. Então eu vou dar um conceito para vocês. O que é uma curva de sistema e como é que ela funciona dentro da bomba ou com o sistema de bombeamento, para ver como é que você calcula isso, como é que você define qual bomba que você quer, questão de rotação de bomba. Eu não vou chegar em grandes detalhes, não, senão a aula fica muito extensa, fica muito chata. Então eu vou falar primeiro um conceito geral da coisa e a gente pode fazer uns exercícios no futuro para poder deixar bem detalhadinho, tá bom? Beleza, curva de sistema. Então eu falei para vocês que existem dois tipos de bomba, né? Eu vou deixar aqui as curvas das bombas aqui, ó. Então essa daqui é a curva que eu falei para vocês, que é a das volumétricas, né? Que aqui, conforme eu já tinha falado, né? Vou colocar o Q agora, não vou colocar V, e aqui a pressão. Então qualquer vazão para qualquer pressão que seja de limite da bomba, ou seja, a vazão também tem um limite, tá? Eu não coloquei aqui não, mas é bom colocar. Ela também tem um limite de vazão, né? E ela tem um limite de pressão. O limite de pressão normalmente é o quanto que o motor aguenta ou quanto que a bomba aguenta. Ou seja, se o motor não aguenta mais, ela parou. Ou se a bomba não aguenta mais, ela explode. Então tem esse limite aqui. E esse de cá é o limite da bomba, a rotação dela. Se ela não roda mais, não tem como chegar mais na frente. Mas qualquer ponto aqui dentro funciona. Mas aí tem um outro cara, que é a centrífuga, que a gente já falou. Eu vou colocar aqui, ó. Volumétricas, né? Então, volumétrica, deslocamento positivo, ou então alternativa, tudo a mesma coisa. Vou colocar um nome só porque chega, né? E aqui é centrífugas. Eu estou colocando os nomes comuns. As centrífugas, diferentemente, elas, como eu falei para vocês, ela é uma linha. Ah, Sacha, mas e se o ponto aparecer aqui embaixo? Não funciona. Ah, mas se eu quiser... Não funciona. Ah, mas e se... Não. Não. Na linha. Entendeu por que é uma porcaria? Mas sabe por que as pessoas usam isso? Porque é barato. É barato. Então, quando eu falei que era barato, gente, por favor, não me entendam mal. Significa, não quer, tem bombas centrífugas que são caríssimas, dependendo da construção, nível de... Tem um som de aspectos que fazem elas ficarem caras, mas elas geralmente são mais baratas do que essas. E essas também, geralmente, são mais trabalhosas em questão construtiva, de manutenção, que elas são mais chatas, de manutenção mais cara. Ou seja, toda aquela história que eu te falei, tem muitos poréns. Tudo que eu falei ali era geral, tá? Então tem muitos poréns. Mas isso aqui não tem porém, não. A volumétrica é assim mesmo, ou seja, tem uma área, e essa daqui tem uma curvinha, pontinhos e acabou. Aí você fala assim, tá, beleza. E daí, Sacha, qual é a disso? Quer dizer então que essa daqui é boa, essa aqui é ruim? Mais ou menos. Vamos falar.
Então existe agora a curva do sistema. O que é a curva do sistema? Vamos montar uma curva do sistema aqui, só para vocês entenderem. A curva do sistema é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma tubulação, aí tem válvula, aí tem curva, aí sobe, aí desce, enfim, não importa. É um sistema complexo que eu já calculei tudo do sistema. Nós vamos calcular um dia, mas ainda não. Mas eu calculei tudo, já está tudo calculado. E aí vai dar uma equação, né? Então a curva do sistema vai dar uma pressão que é igual a... No caso é pressão mesmo. Pressão proporcional à vazão, tá? Ao quadrado da vazão. Tá bom? Nós vamos ver porque é o quadrado, porque eu estou considerando aqui um sistema turbulento, mas nós vamos chegar lá, tá? Não vamos falar disso agora não. Então o que acontece? Quando você pega um sistema como esse, ele vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos o formato de uma curva de sistema. Quadrado, né, vira uma parábola. Se você colocar uma igualdade porque tem aqui uns outros fatores aqui, viscosidade, não sei o que, comprimento, enfim, não vou colocar ainda. Mas o que importa é essas duas variáveis aqui. Ou seja, eu aumentei a vazão aqui, que necessariamente aumenta a velocidade. Você lembra que eu falei que em função de velocidade? Aumenta a velocidade, que aumenta a vazão, o sistema já está definido. E aí a pressão necessária para eu fazer esse sistema funcionar vai aumentando de maneira elevada ao quadrado, né? Em parábola, tá bom? Então é o seguinte, aí essa é a curva do sistema, tá bom? Eu vou dar mais um pouquinho de detalhes sobre ela, mas antes, o seguinte, como é que eu faço para uma bomba funcionar nesse sistema? Eu vou desenhar a curva da bomba aqui. Essa é a curva da bomba. Então, vou colocar aqui, essa aqui é sistema, bomba. Então é o seguinte, a bomba, conforme eu falei para vocês, ela consegue fazer qualquer ponto aqui, centrífuga da bomba, tá? Primeiro eu vou fazer com a centrífuga. Ela consegue fazer qualquer ponto aqui. E o sistema precisa disso daqui. Ou seja, eu coloquei a bomba, liguei a bomba, conectei no meu sistema, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Esse aqui vai dar um Q1, esse aqui vai dar um P1, tá? Significa que quando eu ligar essa bomba nesse sistema, a pressão vai ser P1 e a vazão vai ser Q1. Aí você fala assim, não, mas peraí, Sasha, mas eu não quero vazão Q1, eu quero vazão Q2. Escolhe outra bomba. Não posso, não. Eu comprei uma bomba. Escolhe outra bomba. Eu tô falando sério. Assim, não é possível. É possível. Por isso que o negócio é complicado. Eu falei, não, tudo bem, eu tô exagerando, tá? Eu tô exagerando porque assim, esse sistema, essa curva de bomba, ela depende, claro, da rotação da bomba, depende também das características construtivas dela, o tamanho de rotor, enfim, tem umas outras características que você pode alterar essa curva aqui. Então, por exemplo, se eu reduzir a velocidade da bomba, eu consigo fazer uma curva assim. Ou se eu aumentar a velocidade da bomba, eu consigo fazer uma curva assim. E aí eu teria esse ponto e esse ponto. Ou seja, qualquer variação eu conseguiria pegar nesse sistema essa área aqui, ó. Tá? Por exemplo. Tá bom? Mas para eu fazer isso, eu preciso de um motor que consiga fazer isso. E nem todos os motores fazem isso. Porque geralmente o motor ele tem uma rotação e acabou. Aí você põe um acoplamento lá e acabou. Mas se você coloca um inversor de frequência, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se você coloca uma que consegue variar a velocidade, né, a frequência da bomba, você consegue fazer uma faixa de operação possível no sistema. Mas, em geral, as bombas não costumam ter isso. A bomba ela tem a rotação dela, ela tem o sistema dela, e eu tenho o rotor dela e acabou, ou seja, ela tem essa curva. Se o sistema está aqui, o ponto é P1, Q1, acabou. Não tem para onde fugir. Por isso que é complicado você trabalhar com esse tipo de bomba centrífuga. Mas aí que tá. O interessante desses sistemas de bomba daqui é que você vê aqui a dificuldade que é para você montar isso. Então você primeiro precisa definir a curva do sistema e depois você precisa ir lá pegar a curva da bomba e achar o ponto.
né? Isso é que é o mais importante, vocês entenderem a dificuldade da coisa. Agora vamos ver no caso das... Vou apagar aqui, tá, gente? Não, tem que fazer eu de novo, senão vai virar muita bagunça. Mudar a curva do sistema, gente, mudar a curva do sistema, você muda o que você planejou. Então, por exemplo, você podia ter perguntado aqui, então eu vou mudar a curva do sistema, vou tirar uma válvula, vou diminuir, pode também. Aí você muda, você pode dar mais para cima, mais para baixo, pode também. Mas se você fizer isso, às vezes não tem jeito de você fazer isso. Você tem um sistema definido lá, você tem que chegar a uma certa altura, você tem um comprimento que você precisa atingir, e como é que você vai? Você vai trazer um tanque para mais ferro? Não tem jeito. Né? Então, a curva do sistema, normalmente, ela não tem o que fazer. Você tem que mudar a bomba para atender o sistema, e não o contrário. Né? Então vamos lá, outra curva do sistema. E aí é que eu tô te falando, aí é que é a beleza das bombas volumétricas, deslocamento positivo. A bomba volumétrica de deslocamento positivo é assim. Por exemplo, tá? É isso aqui mesmo. Então aqui. Pronto. Então ela pega essa área toda. Aí você fala, pô, legal. E aí, o que funciona? Significa assim, Sasha, então se eu quiser colocar a vazão QA aqui, por exemplo, o que eu faço? Seta lá a bomba para vazão QA e a bomba vai dar a pressão PA. Simples assim? Simples assim. Mas eu quero agora a QC. Seta lá a rotação, claro que também precisa daquilo que eu te falei, ela precisa ter uma rotação variável. Normalmente essas bombas têm uma rotação variável. As volumétricas normalmente têm, as centrífugas não necessariamente, essas aqui geralmente têm. Você varia no caso de uma bomba de pistão, por exemplo, você varia o quão longe vai o pistão, então você consegue ajustar, né? Mas aí você vai lá, PC, pronto. Aí você ajustou lá a vazão lá do pistão lá, a velocidade do pistão, então o quanto que ela vai empurrar, e ela vai dar necessariamente a pressão. Mas eu não quero. Eu quero a pressão aqui, ó, pressão PX aqui. Eu quero essa pressão com a vazão QA. Não, cara, não é assim que funciona. Eu tenho um sistema definido e para você ter essa pressão PX, necessariamente, para essa curva aqui, você precisa estar aqui, na pressão QX. Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas. As pessoas falam assim, eu quero aumentar a pressão do sistema. Quero aumentar a pressão do sistema. Mas como é que eu faço isso? Olha, se o sistema está definido, você não consegue aumentar a pressão do sistema sem aumentar a vazão. Não, mas eu quero mesmo assim. Então você estrangula uma válvula, aí sua curva do sistema vai fazer assim, né? Se você estrangular a válvula, vai dar uma perda de carga monstruosa, ou seja, por uma vazão menor, ele vai dar uma pressão maior, e aí você consegue chegar. Ou seja, vamos supor, então vamos fazer esse experimento aqui. Vamos supor então que eu vou lá e estrangulo uma válvula aqui do meu sistema. Fechei ela bem. Aí o que vai acontecer com minha curva do sistema? Ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou mudar de cor para ficar mais fácil aqui, gente. Vai fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí sim, aí eu concordo com você. Você consegue a pressão PX que você quer numa vazão um pouco menor. Você vem para cá. Estão entendendo a diferença? O sistema, ele é em função das características construtivas de onde você quer ir para onde você quer chegar. E a bomba é algo que você vai definir para poder atender as características do seu sistema melhor possível, certo? Vou dar mais uns detalhezinhos interessantes aqui para vocês que eu acho que pode ser legal.